Há uma verdade que poucos cristãos têm coragem de admitir. Muitos conhecem o Salmo 23 de cor, mas poucos conhecem o pastor. Muitos recitam o texto, mas não reconhecem a voz. Muitos decoram o versículo, mas não discernem o chamado. E aos olhos de Deus, isso é mais grave do que imaginamos. Porque o Salmo 23 não é apenas poesia, é relacionamento. Não é apenas conforto, é direção. Não é apenas promessa, é autoridade. O Senhor é o meu pastor. Não significa apenas que Ele cuida de você, significa que Ele comanda você. Spurgeon dizia que nenhum cristão amadurece enquanto não aprende a distinguir a voz do pastor das vozes da alma, do mundo e das trevas. E aqui está a tragédia espiritual da nossa geração. Nunca tivemos tantos cristãos ansiosos, confusos, inseguros, buscando respostas, sinais, confirmações. Porque eles não conseguem reconhecer quando Cristo fala. Vivem guiados por opiniões, sentimentos, rumores, impulsos, carências e acabam confundindo tudo isso com a voz de Deus. A pergunta que Jesus fez ecoa até hoje. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Mas, e se você não está ouvindo? E se está ouvindo, mas não reconhece? E se reconhece, mas não obedece? E se a voz que você achou que era de Deus nunca foi dele? O Salmo 23 não é um salmo para ser lido. É um salmo para ser vivido. Ele revela como Deus fala, como Deus guia, como Deus corrige, como Deus protege e o que impede um cristão de discernir a voz certa em meio a tantos ruídos espirituais. Hoje, vamos caminhar verso por verso com a profundidade de Charles Spurgeon para descobrir como ouvir a voz do verdadeiro pastor. E por que tantos nunca conseguem ouvi-lo. O Salmo 23 não começa falando de necessidades, nem de provisão, nem de descanso. Ele começa falando de governo. Antes de Deus ser provedor, consolador ou refúgio, Ele é pastor. E isso significa autoridade, direção e comando. Spurgeon dizia que, quando Davi declarou, "O Senhor é o meu pastor", ele estava proclamando o maior privilégio e a maior renúncia da vida espiritual. Privilégio, porque ser guiado por Deus é maior do que ser protegido por reis. Renúncia, porque ninguém pode seguir dois pastores ao mesmo tempo. Ou o Senhor dirige seus passos, ou seus desejos dirigem. Ou Cristo toma o cajado, ou você toma decisões baseado em si mesmo. O pastor não é uma figura decorativa. Ele é a voz que governa. Para ouvir a voz do pastor, o cristão precisa começar por aqui, reconhecendo que sua própria voz não é digna de confiança. A alma humana fala demais, o coração opina demais, a carne grita demais, o medo aconselha demais, a ansiedade tem argumentos convincentes, a vontade própria cria atalhos tentadores, e todas essas vozes internas possuem o mesmo problema. Elas são cegas. Elas não enxergam o amanhã, não discernem o inimigo, não conhecem o caminho, não veem o precipício. Por isso, a primeira condição para ouvir a voz do pastor é silenciar o pastor interior, o eu. Spurgeon dizia: a ovelha só se perde quando confia em si mesma. É exatamente por isso que tantos cristãos vivem confusos, sem direção, incapazes de discernir o que Deus quer. Não é falta de Bíblia, não é falta de oração, não é falta de desejo. É excesso de ruído interior. O pastor fala, mas o coração interrompe. O pastor guia, mas a mente questiona. O pastor dirige, mas o emocional protesta. O pastor indica o caminho, mas a vontade própria apresenta alternativas mais confortáveis. A voz do pastor não compete com as outras, ela reina sobre elas. O problema é que muitos querem ouvir Deus como conselheiro, quando ele só fala como Senhor. Ele não diz, aqui está uma opção. Ele diz, este é o caminho. Ele não sugere, ele ordena. Ele não negocia, ele guia.
E é exatamente esse caráter da voz divina que separa as verdadeiras ovelhas daqueles que apenas simpatizam com o Evangelho. Ovelhas obedecem. Admiradores opinam. Ovelhas seguem. Religiosos analisam. Ovelhas reconhecem. Curiosos confundem. Quando Davi diz, "O Senhor é", ele está dizendo, "Eu não sou". Quando ele diz, "O meu pastor", ele está dizendo, "Eu não me pastoreio". Quando ele diz, "Nada me faltará", ele está dizendo, "Não preciso de outro caminho além do que ele traça". Perceba, a capacidade de ouvir a voz do pastor depende da decisão de ser ovelha. E ser ovelha exige humildade, submissão e confiança. Exige aceitar que Deus sabe mais do que você, vê mais do que você, quer mais do que você e conduz melhor do que você. Exige abandonar a ilusão de controle que nos acompanha desde o Éden. Exige admitir que sem ele, você se perde. Sempre. Spurgeon dizia que o segredo da vida cristã não é fazer Deus falar mais alto, é fazer nossa alma falar menos. E quando essa rendição acontece, algo extraordinário se manifesta. A voz de Deus se torna clara. Não porque ele fala diferente, mas porque você finalmente está disposto a ouvir. A voz do pastor não é volume, é prioridade. Deus fala onde há obediência. Ele revela onde há entrega. Ele guia onde há submissão. Ele ilumina onde há rendição. Ele conduz onde há fé. Por isso, o primeiro verso do Salmo 23 é o fundamento de tudo. A voz que você ouve revela o pastor que você segue. Se suas decisões são guiadas por impulsos, emoções, inseguranças ou desejos, esses são seus pastores. Mas, se a voz de Deus é sua autoridade final, então Cristo é realmente seu pastor. A maior marca de uma ovelha verdadeira não é quanto ela sente Deus, mas quanto ela segue Deus. Há algo surpreendente no segundo verso do Salmo 23 que muitos cristãos nunca perceberam. Davi não diz, "Ele me convida a deitar", nem "Ele me aconselha a descansar". Ele diz, "Ele me faz deitar". Isso significa que a voz do pastor não apenas orienta, ela intervém. Não apenas sugere, ela conduz. Não apenas inspira, ela restaura pela força do seu amor. Spurgeon dizia que isso é o que diferencia o verdadeiro pastor de todos os outros guias espirituais inventados pelo coração humano. Cristo não cuida de você apenas com palavras, mas com ações que confrontam, corrigem e realinham. A alma humana é inquieta por natureza, inquieta por culpa, inquieta por medo, inquieta por desejos, inquieta por ansiedade, inquieta por expectativas, inquieta por pressões invisíveis. E a inquietação é inimiga da voz de Deus. Um coração acelerado não ouve, uma mente agitada não discerne, uma alma cansada não percebe a direção divina. Por isso, antes de guiar você, Deus precisa acalmá-lo. Antes de falar, ele precisa silenciar o tumulto interior. Antes de orientar, ele precisa desacelerar seu mundo interno. E é exatamente isso que o pastor faz. Ele faz você deitar, faz você parar, faz você respirar, faz você interromper o ritmo caótico que está destruindo sua sensibilidade espiritual. Às vezes, ele faz isso através de circunstâncias que você não entendeu na hora. Portas fechadas, projetos parados, decisões interrompidas, convites que não deram certo, pessoas que se distanciaram. Não foi azar, não foi falha. Foi o pastor dizendo, "Eu preciso que você pare para ouvir a minha voz". Spurgeon dizia, "Deus muitas vezes nos coloca no chão para podermos olhar para o céu". A voz que restaura sua alma é a voz que interrompe o ritmo da carne. Ele te faz deitar porque sabe que, enquanto você estiver correndo atrás de suas próprias buscas, você não vai reconhecer a voz dele. O pastor não compete com a pressa. Ele acalma primeiro, guia depois. E note um detalhe precioso. Os pastos são verdes. Não secos, não ásperos, não perigosos. Verdes. Pastos jovens.
pastos novos, pastos nutridos. Isso significa que o descanso que Deus proporciona não é apenas pausa, é alimentação, é cura, é renovação. É um tipo de descanso que fortalece, não que enfraquece. O mundo oferece pausas que cansam, prazeres que esgotam, distrações que drenam. Mas Cristo oferece descanso que restaura. E como essa restauração acontece? Através da palavra. A voz do pastor não está perdida no vento. Ela está registrada nas Escrituras. O cristão que não se alimenta da palavra vive espiritualmente anêmico, vive guiado por impressões e emoções e, por isso, vive fraco, vulnerável, indefeso. Mas quando a alma se deita nos pastos verdes da Escritura, algo profundo acontece. A alma começa a respirar de novo. A mente se alinha. O coração se purifica. As prioridades se reorganizam. A direção divina se torna clara. Spurgeon dizia que não existe descanso mais santo do que descansar na promessa. E é exatamente isso que Davi experimenta. Ele não deita porque o mundo está tranquilo. Ele deita porque o pastor está presente. A voz do pastor não remove tempestades, mas remove medo. Não remove batalhas, mas remove confusão. Não remove obstáculos, mas remove inquietação. Deitar-se é confiar, é soltar o controle. É admitir que você não tem força, mas Ele tem. É reconhecer que antes de seguir, você precisa ser curado. Antes de ouvir, precisa ser restaurado. Antes de andar, precisa ser renovado. E é isso que Cristo faz. Ele restaura o que o mundo cansou, cura o que o pecado feriu, acalma o que a ansiedade barulhou e fortalece o que a vida desgastou. A ovelha que aprende a deitar-se nos pastos verdes sempre reconhecerá a voz do pastor, porque somente quem descansa nele consegue discernir quando ele fala. Depois de acalmar a alma e restaurar o coração, o pastor faz algo que nenhum outro líder espiritual consegue fazer. Ele guia mansamente. Essa palavra é um choque para quem imagina Deus como um comandante rígido, impaciente ou autoritário. A mansidão do pastor não é fraqueza, é autoridade perfeita, tão segura que não precisa gritar. Spurgeon dizia que Cristo não arrasta ninguém, Ele atrai. Ele não conduz pelas rédeas, mas pelo amor. Ele não empurra, Ele chama pelo nome. Mansamente significa que Ele respeita o ritmo da sua alma, mesmo quando seu ritmo está quebrado. Ele conduz sem pressa, mas também sem pausa. Ele anda ao lado, não atrás. Ele guia para frente, não para longe. Ele sabe quando a ovelha está cansada, quando está confusa, quando está pronta para avançar e quando precisa de um passo mais lento. Ele nunca exige de você o que o Espírito ainda não formou em você. Ele ensina com paciência, corrige com suavidade e conduz com fidelidade. Mas note algo crucial. Ele guia, e guiar significa que ele está sempre à frente. O problema de muitos cristãos é que querem a direção de Deus, mas não querem que Ele esteja no controle da rota. Querem as águas tranquilas, mas não querem o caminho que leva até elas. Querem o favor divino, mas não querem a obediência diária. Querem promessa, mas não querem submissão. Querem destino, mas não querem disciplina. A ovelha é guiada. A vontade própria é guiada só por si mesma. A mansidão do pastor não significa ausência de firmeza. Ele guia mansamente, mas guia. Ele não pede opinião sobre o caminho. Ele não consulta suas preferências. Ele não molda a rota conforme seus medos. Ele não ajusta o percurso conforme seus impulsos. Ele guia porque sabe. Ele lidera porque enxerga. Ele decide porque ama. Ele direciona porque seu coração não é confiável, mas o dele é. Spurgeon dizia: Cristo guia mansamente porque sabe que o coração humano é lento para obedecer. E isso explica por que tantos cristãos não percebem a direção de Deus. Eles esperam uma voz que empurre,
Quando Deus fala com uma voz que convida, eles esperam um comando que force. Quando Deus fala com um chamado que atrai, eles esperam um sinal que impressiona. Quando Deus fala com uma paz que governa, o pastor não precisa elevar o tom, ele precisa elevar sua sensibilidade. E como ele guia mansamente? Pela palavra iluminada pelo Espírito, pelos impulsos internos que a carne nunca produziria, pela paz que não combina com a lógica, pela inquietação santa que não deixa você permanecer onde está, pelo fechamento de portas que pareceriam boas, mas te afastariam do propósito, pela abertura de caminhos que você nunca considerou, pela convicção que corta o pecado pela raiz, pela luz súbita que revela o próximo passo, mesmo quando você não vê o caminho inteiro. Ele guia mansamente também pela dor, não como castigo, mas como direção. A dor que impede você de seguir um caminho errado é graça. A porta que Deus fechou foi misericórdia. A amizade que Ele removeu foi proteção. A perda que você enfrentou foi redirecionamento. O desconforto que você sentiu foi o cajado roçando sua alma. Ele guia mansamente, mas guia. E há outro detalhe precioso. Ele guia a águas tranquilas. Isso significa que Deus nunca vai conduzir você a algo que destrua sua alma. Ele pode conduzir a um vale escuro, mas nunca a uma perdição. Pode conduzir a uma batalha, mas nunca a uma ruína. Pode conduzir a uma renúncia dolorosa, mas nunca a uma prisão espiritual. Tudo o que Ele permite tem um destino: águas tranquilas, paz, segurança, cura, clareza, renovação. A ovelha que aprende a perceber a mansidão da voz de Cristo se torna sensível aos seus passos. Aprende a reconhecer quando é hora de avançar, quando é hora de ficar, quando é hora de esperar e quando é hora de renunciar. Aprende a confiar no ritmo de Deus, não no seu próprio, porque a voz do pastor nunca força, mas também nunca falha. Quando Davi declara: "Restaura a minha alma", ele não está falando de um consolo genérico. Ele está falando de algo que somente o pastor pode fazer: tocar regiões do coração que nem você consegue acessar. Spurgeon dizia que a alma humana é um labirinto, cheia de memórias, feridas, impulsos, pecados, expectativas frustradas, traumas, desejos desordenados e cicatrizes que o próprio crente desconhece. Há dores que você nunca verbalizou, há medos que você nunca confessou, há histórias que você acha que superou, mas que ainda governam silenciosamente suas reações. A alma é profunda demais para ser curada por conselhos, técnicas ou distrações. Somente o pastor entra onde ninguém entra. A restauração espiritual não é maquiagem, é cirurgia. Cristo não ajusta a alma, Ele reconstrói. Ele não remenda o que está rasgado, Ele renova. Ele não coloca perfume sobre o que está podre, Ele purifica. Ele não alivia sintomas, Ele cura causas. E é por isso que muitos cristãos nunca vivem a plenitude da fé, porque querem alívio, não restauração. Querem sentir conforto, não enfrentar o processo de purificação. Querem paz superficial, não cura profunda. Querem a mão do pastor, mas não querem que ele toque na ferida. Davi sabia que sua alma precisava de restauração constante. Ele falhou, pecou, caiu, desviou-se, se enganou, se perdeu em si mesmo. Mas, ao invés de tentar se reconstruir sozinho, ele se prostrou diante do único que poderia restaurá-lo. E o mais impressionante é que a restauração da alma sempre vem acompanhada da voz do pastor. Deus cura falando, Ele cura revelando, Ele cura expondo, Ele cura iluminando, Ele cura confrontando, Ele cura revelando a raiz do problema, não apenas o fruto. Spurgeon dizia: a restauração da alma é o trabalho mais profundo do Espírito Santo, porque exige quebrantamento, rendição, verdade, exposição e coragem espiritual.
E muitas vezes, Deus restaura usando caminhos que parecem o oposto da cura. Solidões que nos ensinam dependência, perdas que nos arrancam do orgulho, frustrações que quebram expectativas falsas, esperas que refinam o caráter, provas que revelam quem somos e vales que nos fazem enxergar quem Ele é. A voz do pastor restaura porque revela. E é por isso que muitos cristãos têm medo de ouvi-lo, porque sabem que Ele vai tocar naquilo que eles escondem. Ele vai mostrar a mentira que você contou para si mesmo. Ele vai mostrar o hábito que você justificou. Ele vai mostrar a intenção que você mascarou. Ele vai mostrar a raiz da ansiedade que você trata como temperamento. Ele vai mostrar o ressentimento que você chama de desabafo. Ele vai mostrar a idolatria que você disfarça como desejo. A verdade restaura, mas dói. E ainda assim, é a única cura real. E aqui está a beleza. Quando Cristo restaura, Ele não apenas limpa, Ele reorganiza. Ele coloca cada coisa no seu lugar. Ele devolve vigor ao que estava cansado. Ele devolve sensibilidade ao que estava endurecido. Ele devolve paz ao que estava em guerra. Ele devolve foco ao que estava disperso. A restauração da alma não é apenas cura, é realinhamento. É colocar sua alma de volta no eixo da vontade de Deus. E esse processo sempre produz fruto. Uma alma restaurada ora diferente, enxerga diferente, ama diferente, reage diferente, crê diferente, vive diferente. Porque a restauração espiritual não é emocional, é transformadora. Quando Cristo restaura você por dentro, tudo fora de você muda também. A voz do pastor é restauradora porque é firme, verdadeira, compassiva e santa. Ela expõe para depois curar. Ela corrige para depois levantar. Ela derruba para depois reconstruir. Ela confronta para depois consolar. E somente quem se submete à restauração do pastor aprende a ouvir sua voz com clareza. Porque só uma alma restaurada consegue discernir a verdade sem medo. Quando Davi afirma que o pastor o guia pelas veredas da justiça, ele está confessando algo que muitos cristãos evitam admitir. Sem a direção de Deus, nós sempre escolheremos o caminho errado. A alma humana é inclinada ao desvio. A carne é inclinada ao pecado. O coração é inclinado ao engano. E o mundo oferece estradas largas, confortáveis e brilhantes, todas tentando convencer você de que são seguras. Mas somente Cristo conhece o caminho que leva à vida. E esse caminho nunca é descoberto pela intuição humana. Ele é revelado pela voz do pastor. Spurgeon dizia: "O homem não tropeça no pecado, ele o escolhe." Isso quer dizer que o desvio não acontece de repente. Acontece em etapas silenciosas. Antes de alguém cair publicamente, já caiu muitas vezes em segredo. Antes de alguém se perder em ações, já havia se perdido em pensamentos. Antes de alguém se desviar visivelmente, já tinha se desviado interiormente. É por isso que Cristo não apenas restaura a alma, Ele a guia. Restauração sem direção vira recaída. Cura sem caminho vira confusão. Perdão sem mudança vira repetição. As veredas da justiça não são apenas caminhos corretos, são caminhos estreitos. Elas exigem simplicidade, sobriedade, renúncia e vigilância. Exigem parar de negociar com tentações, parar de justificar hábitos, parar de brincar com ambientes que enfraquecem a alma. Exigem abandonar atalhos, cortar acessos, rejeitar o que atrapalha, fugir do que seduz, abrir mão do que parece bom, mas não é santo. O caminho da justiça não começa nos pés, começa no coração. E aqui está um ponto profundo que Spurgeon enfatizava. Ouvir a voz do pastor é o único antídoto contra o ciclo do pecado. Porque o pecado não é apenas ação, é ritmo. Ele cria padrões. Ele forma sequências. Ele gera repetição. Ele se fortalece com o hábito. Quanto mais você insiste nas suas próprias veredas, mais distante fica da vereda da justiça.
A voz de Deus não guia você apenas para longe do pecado. Ela guia você para dentro da vontade dele. Isso significa que Deus não apenas diz, não faça isso. Ele diz, venha por aqui. A justiça de Deus não é uma rua, é um caminho contínuo. Um passo hoje, outro amanhã, outro depois de amanhã. Um desvio corrigido agora, outro corrigido depois. A santidade não acontece em saltos. Acontece em veredas, em escolhas diárias, em renúncias pequenas e constantes, em obediências silenciosas. E o Espírito Santo, como bom pastor, guia você passo a passo. Ele não revela o caminho todo de uma vez. Ele revela a próxima vereda. E perceba o detalhe do texto. Por amor do seu nome. Ou seja, Deus te guia porque sua reputação está envolvida na sua vida. Quando Ele te salva, Ele coloca o nome dele sobre você. Isso significa que Ele não vai deixar você no pecado sem lutar por você. Ele não vai permitir que o desvio seja permanente. Ele não permitirá que o inimigo tenha a última palavra. Ele não abandonará você no próprio engano. O nome dele está em jogo. Sua glória está em jogo. Sua fidelidade está em jogo. Ele te guia não porque você merece, mas porque Ele prometeu. A vereda da justiça é um caminho sustentado pela graça. Mas há um perigo aqui. Muitos querem que Deus os proteja do pecado, mas continuam caminhando nas veredas que o alimentam. Querem vitória, mas não querem vigilância. Querem santidade, mas não querem corte. Querem liberdade, mas não querem limites. Querem ouvir a voz do pastor, mas continuam caminhando nas estradas onde o pastor não está. A verdade é simples e profunda. Você só ouvirá a voz de Cristo com clareza quando estiver disposto a seguir o caminho que Ele aponta. A voz e a vereda são inseparáveis. Quem rejeita a vereda, perde a voz. Quem aceita a vereda, ouve a voz. O pastor não apenas chama você para fora do pecado, ele mostra o caminho para permanecer fora dele. E essa é a beleza das veredas da justiça. Cada passo dado nelas é um passo longe do velho você. Todo cristão atravessa vales, não alguns, não os mais fracos, não os recém-convertidos. Todos. O vale não é sinal de abandono, é parte da jornada. O Salmo 23 nunca prometeu que o pastor evitaria o vale. Prometeu que ele estaria lá dentro. Spurgeon dizia que há revelações de Deus que só nascem em terrenos escuros, porque é no silêncio das trevas que a voz do pastor se torna mais nítida. Enquanto o céu está claro, a alma confia na visão. Mas quando a sombra cai, ela aprende a confiar na voz. O vale é a escola onde Deus treina seus filhos para discernir sua presença, mesmo quando não há evidências. No topo dos montes, você sente Deus. No vale, você precisa crer nele. No topo, você celebra. No vale, você se entrega. No topo, você entende. No vale, você apenas confia. No topo, você vê longe. No vale, você só vê um passo de cada vez. E é exatamente aí que a voz do pastor se torna essencial. Porque quando tudo está escuro, você não precisa de explicações. Você precisa de direção. O vale não é apenas um cenário difícil, é um processo espiritual. No vale, Deus tira as muletas emocionais, tira as distrações, tira as dependências, tira o barulho. Ele isola para falar. Ele estreita o caminho para afinar sua sensibilidade. Ele remove luzes humanas para que você aprenda a reconhecer a sua luz. É por isso que muitos só aprendem a ouvir a voz de Cristo quando enfrentam uma perda, um silêncio, uma decepção, uma porta fechada, uma oração aparentemente sem resposta. O vale é o lugar onde Deus diz: agora que tudo silenciou, você vai finalmente me ouvir. E note a profundidade do verso. Ande pelo vale. Não diz, fique. Não diz, morra. Não diz, pare. O vale é um lugar de travessia, não de permanência. Mas muitos permanecem porque não ouvem a voz que diz,
continue. Ficam parados no medo, paralisados pela ansiedade, estacionados na dor, congelados pela incerteza, engessados pela dúvida. Se você parar no vale, a sombra se torna prisão. Se continuar caminhando, ela se torna apenas passagem. Spurgeon dizia: nada amedronta mais o inferno do que uma ovelha que continua caminhando no escuro porque confia na voz do pastor. Isso é fé madura. Avançar mesmo quando você não sente nada, não entende nada e não vê nada, mas sabe quem está ao seu lado. Agora observe o verso com atenção. Temerei mal nenhum, porque teu estás comigo. A presença não é uma sensação, é uma realidade. O pastor não prometeu que o vale seria curto, mas prometeu que seria acompanhado. Ele não prometeu ausência de perigo, mas prometeu presença constante. Ele não prometeu atalhos, mas prometeu companhia. E diante da presença do pastor, o vale não muda. Você muda. Você percebe que ele está ali não porque as circunstâncias melhoram, mas porque algo dentro de você se estabiliza. A voz do medo enfraquece. A voz da ansiedade perde autoridade. A voz da carne se silencia. E a voz do pastor cresce. Ele fala com firmeza, com verdade, com paz, com clareza. Ele diz: não temas. Ele diz: eu estou aqui. Ele diz: continua. Ele diz: eu vou te sustentar. Ele diz: eu estou no controle. Ele diz: agindo eu, ninguém impedirá. O vale não tem poder de calar a voz do pastor, tem o poder de torná-la mais audível. E então aparece o cajado, não como ameaça, mas como direção. O cajado toca as ovelhas, guia, corrige o curso, afasta perigos invisíveis, toca a alma para lembrar: você não está sozinho. A vara espanta inimigos, o cajado guia o coração. Ambos estão nas mãos do pastor. Ele não solta, ele não perde, ele não falha, ele não abandona. A voz do pastor no vale é a prova de que a escuridão não venceu e nunca vencerá. Porque o vale pode ser profundo, mas a presença é mais profunda. O vale pode ser silencioso, mas a voz do pastor rompe o silêncio. O vale pode ser estreito, mas a mão de Deus é larga. O vale pode ser assustador, mas o pastor é maior do que qualquer sombra. No vale, você aprende que a verdadeira segurança não está na luz, está na presença. A maioria dos cristãos busca consolo como quem busca conforto emocional. Mas no Salmo 23, o consolo não vem de palavras suaves, nem de promessas fáceis. O consolo vem da vara e do cajado, instrumentos de disciplina e direção. Isso revela uma verdade profunda que Spurgeon repetia com força. Deus não consola poupando você da dor. Ele consola guardando você do pecado. Ele não conforta mimando. Ele conforta corrigindo. Ele não fortalece afagando o ego. Ele fortalece moldando o caráter. A voz do pastor consola porque ela corrige. A vara não é castigo, é proteção. A ovelha não entende, mas há inimigos que ela não vê. Há buracos que ela não percebe. Há precipícios camuflados pela grama alta. Há predadores escondidos nas sombras. A vara espanta ataques que você nunca soube que vieram. É a repreensão divina afastando ameaças invisíveis. É a mão de Deus intervindo antes que o pior aconteça. Quantas vezes portas se fecharam e você chorou? Mas aquilo era a vara impedindo você de cair num buraco espiritual? Quantas vezes Deus te segurou, te travou, te impediu, te desconectou de algo ou alguém e você só entendeu anos depois? Spurgeon dizia: o cristão só reconhece o valor da vara quando percebe de quantas quedas ela o salvou. A voz do pastor fala até pela dor, porque ele sabe que a dor do momento muitas vezes é a salvação do futuro. O cajado, por outro lado, é direção. Enquanto a vara afasta perigos, o cajado aponta o caminho. A ponta curva abraça a sua ovelha. Não para machucar, para trazer de volta. A voz do pastor se revela no toque suave da consciência que cutuca.
na inquietação santa que diz: isso não glorifica a Deus, na luz repentina que expõe uma intenção errada, no desconforto interno que impede você de seguir um plano bonito, mas perigoso, na convicção silenciosa que separa o que é permitido do que é santo. Esse é o cajado. E note, o texto diz: me consolam. Não dizem: me incomodam. Não dizem: me irritam. Não dizem: me constrangem. A disciplina de Deus é consolo para quem o ama. O crente maduro não teme a correção. Ele depende dela. Ele sabe que a voz do pastor que confronta hoje é a mesma que salvará amanhã. Spurgeon dizia que a maior prova de que somos ovelhas de Cristo não é o quanto desfrutamos dos pastos verdes, mas o quanto suportamos a vara. O ímpio odeia a correção. O religioso foge da correção. Mas a ovelha se curva diante dela, porque reconhece amor no golpe, sabedoria no caminho e proteção na dor. E o que é mais impressionante é que vara e cajado não são símbolos de violência, são símbolos de intimidade. O pastor não usa sua vara à distância, ele usa perto. Ele não toca a ovelha com o cajado de longe, ele toca de perto. Quanto mais Deus corrige você, mais perto ele está. A ausência de disciplina não é favor, é abandono. Mas a presença de disciplina é prova de que o pastor está perto o suficiente para tocar sua alma. A voz do pastor não se revela apenas nas palavras que confortam, mas também nas que confrontam. Ele diz: volte. Ele diz: pare. Ele diz: não. Ele diz: espere. Ele diz: cale-se. Ele diz: perdoe. Ele diz: confesse. Ele diz: saia desse caminho. Ele diz: não toque nisso. Ele diz: estou te guardando. Essas são as frases que salvam uma alma mais do que 1000 promessas de paz. Muitos querem ouvir Deus apenas como amigo, mas não como Senhor. Querem sua voz suave, mas não seu comando firme. Querem seu carinho, mas não seu cajado. Querem suas bênçãos, mas não sua disciplina. Mas no Salmo 23, não existe divisão. O mesmo pastor que guia as águas tranquilas é o que usa a vara no caminho estreito. E não existe amadurecimento espiritual sem esses dois instrumentos trabalhando juntos. A vara e o cajado não são ameaças para quem ama o pastor. São segurança, são direção, são misericórdia, são intimidade. São o selo de que você pertence a ele e ele pertence a você. A verdadeira ovelha não teme a disciplina. Ela a reconhece como voz do amor. O Salmo 23 não é apenas um poema, é um mapa. Um mapa que revela onde a alma encontra descanso, onde a vida encontra sentido, onde o medo perde força e onde o cristão aprende a caminhar guiado não por circunstâncias, mas pela voz do pastor. Há muitos sons no mundo, ruídos, opiniões, impulsos, ansiedades, tentações, conselhos, sentimentos. Mas há apenas uma voz que conduz para a vida. A voz que chama pelo nome. A voz que acalma a tempestade interna. A voz que restaura o que estava quebrado. A voz que ilumina o caminho estreito. A voz que corrige para salvar. A voz que protege quando você nem percebe. A voz que nunca abandona, nunca mente, nunca erra. A voz do pastor. Spurgeon dizia que o maior problema do cristão moderno não é a falta de Bíblia, mas a falta de silêncio. Não é falta de direção, mas falta de rendição. Não é falta de respostas, mas falta de disposição. Cristo continua falando. Ele fala pela palavra, fala pelo Espírito, fala pela consciência transformada, fala pelo caminho fechado, fala pela paz que confirma, fala pelo incômodo santo que confronta, fala pelo cajado que puxa e pela vara que protege. O que falta não é a voz, é a ovelha parar de correr. O Salmo 23 termina onde começou, no pastor. Ele conduz, ele protege, ele corrige, ele prepara mesas, ele unge, ele sustenta, ele acompanha, ele garante o final do caminho. Tudo é ele. A vida da ovelha
é uma avalanche de misericórdia, bondade e direção. A única responsabilidade da ovelha é simples, porém profunda: ouvir e seguir. A voz do pastor não compete, ela governa, não confunde, ilumina, não abandona, sustenta, não esmaga, restaura, não leva para longe, conduz para casa. O dia em que você aprender a silenciar todas as outras vozes, será o dia em que você descobrirá que Ele sempre esteve falando. E que o Salmo 23 não é apenas consolo para o sofrimento, mas manual para quem não quer viver perdido no meio de tantos ruídos espirituais. A ovelha que ouve o pastor nunca anda sozinha e nunca anda no escuro. Senhor Jesus, meu único pastor, ensina-me a reconhecer a Tua voz acima de todas as outras. Silencia em mim o medo, o orgulho, a ansiedade e todos os ruídos que tentam competir contigo. Restaura a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Fortalece-me nos vales escuros e corrige-me com a Tua vara e o Teu cajado. Dá-me sensibilidade para Te seguir, coragem para Te obedecer e humildade para me render ao Teu governo. Que minha vida seja conduzida pela Tua voz, sustentada pela Tua presença e firmada na Tua vontade. Em Teu nome, amém.